Olá, meus queridos, graça e paz. Quero trazer para vocês algumas informações importantes. Como nós vimos aqui, teremos a Assembleia Extraordinária da Igreja no dia 12 de março, a partir das 9 horas da manhã. E eu quero apresentar neste vídeo os candidatos que participarão da eleição de oficiais e algumas informações importantes para que você possa participar com responsabilidade, como membro do Corpo de Cristo, membro da IPEM, cumprindo seu papel nesta eleição. Então, eu queria pedir a atenção de vocês nas informações que serão passadas a partir de agora. Pois bem, a nossa eleição, como eu disse, vai acontecer no dia 12 de março. O pessoal chegando mais cedo, 8h30, e vai até às 19 horas. E nós faremos essa assembleia visando a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos para um mandato de 5 anos, sendo que teremos 3 vagas para o presbiterato, 4 vagas para o diaconato. Para fazermos essa assembleia, precisaremos pelo menos de um quórum de 1/3 dos membros comungantes da igreja. Então é muito importante você que é membro, se agende e esteja participando conosco desta assembleia. As cédulas para eleição serão entregues no dia da eleição, numa sala anexa ao templo, onde teremos horários específicos para que você possa votar. Os eleitos, os que tiverem pelo menos 1/3 dos votos da Assembleia, serão eleitos. Se houver um empate, é eleito o de maior idade. E se houver algum impedimento para que a pessoa que foi eleita assuma, o candidato seguinte, mais votado, assumirá a vaga. Os horários da nossa Assembleia Extraordinária. Na parte da manhã será das 8h30 às 11h30. Então, você estando ali na IPEM, participando do culto, da escola dominical, você vai ter a oportunidade de chegar um pouco mais cedo, ou mesmo depois da EBD, estar votando. E das 17 às 19 horas, teremos uma comissão apuradora, com 2 presbíteros, 2 diáconos e o secretário de atas. E a posse será no dia 11 de junho de 2023, se Deus quiser. O processo de avaliação que nós fizemos, que o Conselho apresentou para a igreja, iniciou-se com uma cédula de indicação, ou seja, as pessoas que quisessem indicar novos nomes, tanto para o presbiterato como para o diaconato, poderiam fazê-los até uma determinada data. Isso foi feito. E as pessoas que foram indicadas, uma vez que elas aceitaram participar desse processo, elas receberam um questionário, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, onde elas deveriam responder essas perguntas para posteriormente irem para a entrevista. As entrevistas foram feitas, a entrevista é um meio de a gente poder colocar os ideais do conselho e da igreja perante os candidatos, é uma seleção praticamente, uma triagem, e uma vez aprovados, eles vão para a eleição e os seus nomes são comunicados à igreja. Então esse é o nosso processo de avaliação para a participação da eleição. As perguntas de avaliação foram as seguintes, só para que você tenha uma ideia da parte desta avaliação junto às pessoas indicadas. Você aspira de coração ser um oficial da IPEM, presbítero ou diácono? Então a aspiração é muito importante, a pessoa tem que querer, tem que desejar. Uma segunda pergunta, você se considera assíduo e ativo nas atividades da IPEM, a escola dominical, os pequenos grupos e os cultos? Nós citamos esses 3 porque é praticamente a nossa base. Então é muito importante que o oficial, ou quem aspira a ser oficial, já tenha essa assiduidade e essa presença. Não podendo estar presente, não podendo ser assíduo, é interessante que a pessoa seja direcionada a não participar desta eleição. Você se vê na condição de exercer a função como presbítero da igreja? Liderança, ensino, pregação, pastoreio, disciplina. Então, a pessoa que foi indicada para o presbiterato tem que responder essa pergunta. Se ela possui dons na área de liderança, na área de ensino, de pregação, de pastoreio, de disciplina, se essa for, de fato, as ações que ela contempla diante dos seus dons, é importante que ela participe, então, desse processo. Quarta pergunta, você se vê na condição de exercer a função como diácono da igreja? Da mesma forma da pergunta feita para quem está concorrendo ao presbiterato, a pergunta é feita para quem está concorrendo ao diaconato.
Ou seja, se ele tem dons e talentos na área de misericórdia, de socorro, de ação social e de servir a igreja, de servir as pessoas. Quinta pergunta: você está aberto para prestar contas e exercer sua função com alegria e responsabilidade? Nós precisamos de obreiros maduros, pressupõe-se pelas bases bíblicas que ele seja maduro, ensinável e aberto para prestar contas, exercendo sua função na igreja, seja um presbítero ou diácono, com muita alegria, boa vontade e responsabilidade. Então essa pergunta ela é feita para que a pessoa reflita. Sexta pergunta: você estará disposto a participar das convocações do conselho ou junta diaconal para reuniões administrativas e ministeriais? Então a disponibilidade, a assiduidade, a presença é muito importante. E são várias as convocações que o conselho e a junta faz para suas reuniões, tanto administrativas como ministeriais. Então a pessoa que quer concorrer deve responder positivamente essa pergunta, demonstrando o seu desejo, a sua vontade de contribuir. Sétima pergunta: seu comportamento em casa lhe traz segurança para trabalhar na igreja do Senhor? Sua família te apoia ao exercer o oficialato? Podemos consultá-los? Então a questão da família é muito importante, o apoio da família, a família dar sinais de segurança em relação a este irmão que está concorrendo, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. Inclusive, nós podemos até consultar, nós pedimos aí a autorização das pessoas para que, de fato, fique tudo muito claro nessa área familiar. Oitavo: você tem alguma pendência no Serasa, ou seja, seu nome está sujo. Isso é muito importante nós acertarmos para que não haja escândalos futuros. Nono: você é dizimista fiel? A questão do dízimo é uma questão preponderante para nós, para quem deseja ser oficial da igreja. Se o oficialato pressupõe maturidade, intimidade com Deus, é importantíssimo que o oficial seja dizimista, porque em algumas ocasiões ele vai orar pelos dízimos e ofertas. Então é fundamental que ele tenha convicção desta prática como membro do corpo de Cristo e especialmente como líder. 10ª e última pergunta: uma vez eleito, você se esforçará em lutar pela unidade e pureza da igreja, sendo leal aos seus pares no conselho ou junta diaconal, a despeito das diferenças de pensamento? Essa pergunta é muito importante, até porque ela será feita no dia da ordenação e da instalação das pessoas eleitas. É muito importante que o obreiro seja uma pessoa pacífica, inimiga de contendas, de brigas, de picuinhas, e que lute pela unidade e pureza da igreja, inclusive respeitando os seus pares, seja na junta diaconal ou no conselho, a despeito de diferenças. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a importância da maturidade, da sabedoria, da plenitude espiritual daquele que se dispõe a ser obreiro. Esse artigo 55 da Constituição ele é muito importante, porque ele reflete aqui a necessidade da presença, da assiduidade e do exemplo do obreiro. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos, sadios na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Isso aqui resume muito bem o que esperamos de um oficial da igreja, seja ele presbítero ou diácono, a sua assiduidade, a sua presença, a sua pontualidade na igreja, agindo como um guardião do rebanho, cuidando das pessoas. Então isso é muito importante que você avalie quando for votar. As pessoas que concorrerão ao presbiterato. Nós temos aí 5 concorrentes para 3 vagas. O nosso irmão diácono Caio, o nosso irmão presbítero Cláudio Monegato, que está concorrendo à reeleição, também nosso irmão Edilson, também concorrendo à reeleição, o nosso irmão Rubens e o nosso irmão Walter também concorrendo à reeleição. Então são esses 5 irmãos que participarão da eleição para presbítero. E desses 5 você deve escolher 3. Para o diaconato nós também temos 5 concorrentes, mas para 4 vagas. Então temos o nosso irmão Daniel de Moraes, o nosso irmão Francisco, que está concorrendo à reeleição, o nosso irmão Marcelo, o nosso irmão Marquinhos, também concorrendo à reeleição, e o nosso irmão Sidney. Todos os 5 estão concorrendo e você vai ter que votar em pelo menos 4. 4 serão eleitos para a junta diaconal. As qualificações dos oficiais, ou seja, as qualificações bíblicas, estão contidas nos textos abaixo,
Atos 6, de 1 a 7, 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Tito 1, de 5 a 9 e 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Quanto a qualificações pessoais quanto à integridade do obreiro, que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, sábio, irrepreensível, uma pessoa que você não fica corrigindo toda hora, uma pessoa madura, uma pessoa temperante, sóbria e modesta. Você pode observar isso no comportamento da pessoa, uma pessoa hospitaleira, que gosta de receber as pessoas na sua casa, de acolher, não dado ao vinho, não violento, mas cordato, pacífico, inimigo de contendas, não avarento, ou seja, uma pessoa que não seja dominada pelo dinheiro, uma pessoa que não seja nova na fé, para que ela não se ensoberbeça. É importante amadurecer para ser um oficial. Que sejam pessoas respeitáveis de uma só palavra, ou seja, alguém íntegro no falar, uma pessoa que fuja de fofocas, de maledicência, uma só palavra. Não cobiçoso de sorte da ganância, uma pessoa que não seja gananciosa, porque ela vai lidar com vidas e com questões espirituais. Que seja experimentado na vida, na fé, e até mesmo no ministério, na função que ele deseja concorrer. Marido, agora entrando aqui nas questões familiares, marido de uma só mulher, ou seja, que ele não seja polígamo, um homem que não seja adúltero, mas um homem que respeite a sua esposa, que governe bem a sua própria casa, que crie seus filhos sob disciplina com todo respeito, que tenha boa reputação na sua família, na sua parentela e um bom testemunho com os de fora. São qualificações bíblicas que a igreja deve refletir na hora de eleger seus representantes. Qualificações agora ministeriais. Nós vimos qualificações quanto à integridade do obreiro, quanto à sua família. Agora são qualificações ministeriais. Os presbíteros, quem concorre ao presbiterato, devem entender que este ofício envolve os dons de governo, de ensino, de pastoreio e de disciplina. Então é uma pessoa que tem capacidade de liderar, de ensinar, de pregar, de cuidar de pessoas e de exercer disciplina com maturidade. A diaconia, os diáconos, exercem também um ministério importantíssimo de misericórdia, de socorro, de consolo e de ação social. Também é um obreiro que vai cuidar de pessoas, que tem essa sensibilidade para socorrer e para ajudar pessoas em carências físicas, emocionais e espirituais. Recomendações. Como membro da igreja, ore por esta assembleia, estude os textos bíblicos e as qualificações dos oficiais, presbíteros e diáconos. Participe das ministrações que serão feitas pelos pastores. Não faça campanha. Fique atento à assembleia e participe nos limites dos horários estabelecidos. Ame a igreja e ore pela sua liderança. A minha oração é que você possa atender a todas essas informações, observações que foram feitas e que nós possamos ter um pleito abençoado para a glória de Deus. Dia 12 de março, nós esperamos todos vocês lá para participarmos com alegria e glorificarmos o Senhor Jesus e vermos a igreja crescendo em unidade nesses 70 anos que ela completa agora, no mês de março. Que Deus nos abençoe, amados. Um forte abraço a todos.